tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da nossa jornada do estudante acima da média. Essa é uma série de vídeos em que eu venho compartilhando com você as técnicas e estratégias que eu utilizei para me tornar uma estudante acima da média na escola, no curso técnico, na faculdade e também que eu ensino na plataforma Estudante Smart. Caso você não me conheça, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em educação digital e hoje eu vim responder a um questionamento que acaba atrasando a jornada de muitas pessoas, que é o seguinte: quanto tempo eu preciso me dedicar para que eu consiga me tornar um estudante acima da média? Se você já se perguntou isso, chegou a hora de ter a resposta. Para começo de conversa, eu preciso fazer uma revelação para você. E é o seguinte: muitas pessoas, pelo fato de terem crescido sendo abaixo da média, ou então eram aquelas pessoas que sempre tinham que passar pela recuperação, pelo conselho de classe, ou então quando elas estudavam numa escola não muito boa, elas eram alunos bons, só que aí quando foram para uma escola melhor simplesmente decaíram, pensam que nunca vão conseguir ser estudantes acima da média, pensam que nunca vão ter sucesso nos estudos. E a grande verdade é que dá sim para mudar. Para que você seja um estudante acima da média, você precisa querer ser acima da média e fazer as atitudes, ter as ações que são necessárias para isso. Ou seja, melhorar características nos seus estudos, mudar alguns hábitos, enfim. E é importante também que você entenda que você não vai se tornar um estudante acima da média da noite pro dia, sabe? Tem muita gente que sempre tira 2 nas provas e aí um belo dia a pessoa se esforçou um pouquinho mais e um pouquinho melhor para aquela prova específica e tirou um 8. Aí ela pensa: pronto, virei um estudante acima da média, amém! Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Não é uma única nota isolada que você tirou numa prova que vai definir se você é um estudante acima da média ou não, sabe? É um processo até que você se torne um estudante acima da média. Então eu já estou avisando pra você que não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia ou então de uma semana pra outra, pelo fato de que se eu não falasse isso, você ficaria se frustrando, porque você ia fazer várias ações no mesmo dia e ia pensar assim: pronto, amanhã eu vou acordar magicamente sendo um estudante acima da média. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? É um processo que exige algumas mudanças de hábitos e também o desenvolvimento de algumas habilidades que são importantes para que você seja acima da média. Então não espere que aconteça uma mágica, porque não vai acontecer uma mágica, mas isso também não significa que você não tem chance de se tornar um estudante acima da média só porque durante os anos anteriores você não era, ok? Mas olha só, presta atenção aqui. Quando eu digo que não é uma coisa que vai acontecer assim da noite pro dia, eu também não quero te dizer que você vai passar o resto da vida tentando, ou então que você vai ter que fazer uma única ação isolada durante anos e anos e anos para conseguir se tornar um estudante acima da média, ok? Como eu falei pra você, é um processo. Imagina um bolo sendo feito, por exemplo. Quando você vai fazer um bolo, não acontece assim um passe de mágica, né? Você coloca os ingredientes em cima de uma bancada, aí você estala os dedos e do nada tem o bolo pronto. Não é assim que funciona. Você vai acrescentando os ingredientes e conforme você vai misturando aqueles ingredientes, você começa a ter uma massa, até que aquela massa fica mais homogênea. Depois você coloca na assadeira, daí ela vai pro forno e depois de alguns minutinhos o bolo está pronto. E se você quiser um bolo de morango decorado, por exemplo, você vai colocar o recheio, a cobertura, até que o bolo fique pronto, concorda? Então são etapas que vão ocorrendo. A mesma coisa em relação ao seu aprendizado, para que você consiga se tornar um estudante acima da média, um estudante de sucesso, sabe? Então, óbvio que você não vai ter resultado da noite pro dia, mas ao longo de algumas semanas você vai começar a perceber resultados e aí conforme você mantém a consistência nisso, você consegue se tornar um estudante acima da média, entende? Então não é um passe de mágica, não é uma coisa que hoje você vai fazer todas as técnicas e aí amanhã você já vai ser um estudante de sucesso, mas também não é uma coisa tão demorada quanto talvez você esteja pensando, tá? Mas Li, eu não tenho tempo a perder, minhas notas estão um fiasco. Eu preciso me tornar acima da média ainda esse ano. Será que dá tempo? E a resposta é sim, ainda dá tempo. Como eu falei, é um processo até que você se torne um estudante acima da média. E ao longo desse processo você já vai percebendo resultados. Por quê? Porque é um processo que envolve principalmente mudanças de hábitos. Afinal de contas, existem hábitos ruins que você certamente tem e que atrapalham o seu estudo e que você precisa converter em hábitos bons que vão adiantar os seus estudos. E também algumas técnicas e estratégias que você precisa usar para potencializar, para otimizar o teu processo de aprendizagem, entende? E tem estudos que
comprovam que em cerca de 21 dias, ou seja, 3 semanas, você já consegue implementar um novo hábito e já ter melhorias, mudanças na sua vida com eles. Então, por isso que eu te digo que ainda dá tempo esse ano. Por quê? Porque você aplicando hábitos novos e técnicas que realmente vão funcionar, você dentro de 2 a 3 semanas já começa a perceber melhorias muito grandes em relação ao seu estudo. E aí, ao longo das próximas semanas também, vai percebendo outros resultados maiores ainda, tá bom? Então, respira e não pira, porque mesmo você querendo melhorar esse ano ainda, é uma coisa que é completamente possível. Não precisa se desesperar. Ai, Li, mas é que eu sinto que a pandemia atrasou completamente os meus estudos e eu realmente não sei se eu vou ter jeito. Tem jeito sim. Tem muitas pessoas com a sensação de que perderam o ano, literalmente, por conta do isolamento social. Muitas pessoas tiveram aulas remotas de baixa qualidade na escola, outras nem tiveram aulas remotas, e isso dá a sensação de desespero mesmo. Mas o que acontece é que não é porque os 8 meses que passaram foram meses não muito bons para os seus estudos, que as próximas semanas não podem recuperar isso. Existem algumas atitudes que você pode fazer dentro de poucas semanas que realmente conseguem ajudar você a recuperar o seu aprendizado de meses de estudo, sabe? Então você precisa ter em mente que não foi o que aconteceu durante o isolamento que vai determinar o seu sucesso futuramente. É o que você pode fazer agora para reverter esse quadro. Inclusive, muitas pessoas que participaram da Estudante Smart perceberam melhorias nos estudos depois de 3, 4 semanas já. Ou seja, conseguiram retomar os estudos da escola, conseguiram tirar o atraso de matéria, sabe? Então é uma coisa que é completamente possível. E uma outra coisa também que você pode estar enxergando como um empecilho é o fato de ter que estudar num ambiente completamente online, que muita gente fica meio sem foco, fica meio desconcentrada. E bom, temos uma solução para isso também, tá? O que acontece é que tudo que é novo, muitas vezes acaba sendo meio complexo de lidar, meio assustador. Por exemplo, quando você foi aprender a usar o YouTube pela primeira vez que acessou o YouTube, certamente você não sabia muito bem onde clicar, não sabia muito bem como pesquisar um vídeo, como adiantar um vídeo, como voltar num vídeo, como comentar num vídeo. E hoje em dia isso é super normal pra você, né? Ou então quando você comprou um celular novo ou ganhou um celular pela primeira vez, você certamente se perdia um pouco em relação aos botões, não é mesmo? A mesma coisa quando você vai começar pela primeira vez a estudar num ambiente completamente digital. Mas quando você usa técnicas que realmente funcionam, quando você usa estratégias certas e quando você se policia, tem aquela disciplina de não ficar mexendo no WhatsApp enquanto estuda, por exemplo, você percebe que é um ambiente muito mais fácil para aprender do que dentro de uma sala de aula com 35 pessoas gritando e jogando bolinha de papel. Porque o nosso estudo, o nosso aprendizado, exige que a gente esteja num momento mais isolado para que a gente realmente se concentre. E numa sala de aula é muito mais difícil se concentrar do que quando você está num ambiente que é só você ali, basicamente, o seu material e o conteúdo que você tem que estudar, entende? Então é uma questão de você simplesmente se habituar a isso. Então não queira desistir no meio do caminho, porque se você desistir, você nunca vai conseguir aprender, você nunca vai conseguir se adaptar a esse novo ambiente, que obviamente vai continuar fazendo parte dos seus estudos, mesmo no mundo pós-pandemia. Porque quando uma coisa é testada e as pessoas veem que ela funciona, as pessoas continuam usando, né? Então, se a tecnologia facilitou o aprendizado para muitas pessoas que, infelizmente, não teriam como ter o conhecimento de nenhuma outra forma, é uma coisa que muitas escolas vão continuar usando, muitas universidades também. Então, é importante que agora você se adapte a isso, para que futuramente você não sofra um impacto por ter simplesmente desistido no meio do caminho ou morrido na praia, como a gente fala aqui no litoral. Agora que você já sabe que o processo de se tornar um estudante acima da média é uma coisa mais rápida do que você imaginava, é uma coisa que em algumas semanas você começa já a ter muitos resultados e a melhorar muito nos estudos, pode ser que você pense aí em tomar algumas atitudes, digamos que extremas. E eu não vou te julgar por isso, afinal de contas, você é uma pessoa tentando melhorar e a gente muitas vezes, quando tenta melhorar, acaba tropeçando em alguns erros achando que está acertando. Então o que eu vim fazer aqui, na verdade, é prevenir você de 3 atitudes que podem passar pela sua cabeça, mas que vão detonar os seus estudos completamente, para que você evite esses erros, evite essas ações destrutivas, tá bom? A primeira delas é você começar a culpar todo mundo. Então você vai começar a culpar a escola porque a aula online da tua escola foi ruim, ou então vai culpar os seus pais porque não te apoiaram, ou culpar os professores porque passaram muitos trabalhos e você acumulou matéria, ou então culpar o mundo por conta da pandemia. E eu te pergunto, o que resolve você culpar um monte de gente por um monte de coisa que não está no seu controle? Nada, né? E quando a gente começa a culpar tudo, a gente se coloca na posição de vítima. E sabe o que a vítima faz? Chora e não resolve nada. Quando você pega, por exemplo, um filme de herói, a vítima nunca consegue fazer muita coisa, né? Ela depende que um super-herói chegue
chegue e resolva tudo por ela. Então, não se coloque na posição de vítima, por mais irresistível que seja. Para e olha o que você fez de errado e o que você pode fazer pelo seu estudo. Porque o que você pode consertar tá na tua mãozinha, tá no teu alcance e você consegue resolver. Agora, o sistema da sua escola você não consegue mudar. A mentalidade da tua família você não consegue mudar. O mundo você não consegue mudar. Mas as suas ações você consegue. Então, para e pensa. Quantas foram as vezes em que você deixou de estudar para ficar vendo uma série, por exemplo? Ou para jogar um videogame? Ou virou a madrugada conversando no WhatsApp com a amiga sobre alguém que você gosta? Ou então sobre uma festa que foi cancelada por conta do isolamento social? Quando na verdade deveria estar dormindo para acordar num horário decente no dia seguinte e conseguir estudar? Ou então quantas foram as vezes que só porque você estava sem vontade, você deixou de fazer uma atividade, daí atrasou a atividade, a nota despencou, afinal de contas era uma atividade para nota. Então pensa nos seus erros para que você possa corrigir, para que você possa se disciplinar mais e não virar a madrugada conversando no WhatsApp, para que você possa usar as suas recompensas a seu favor e não como distrações para você, para que você possa realmente evoluir. Porque enquanto você só culpa os outros, você continua no limbo, continua andando em círculos e nunca consegue ter resultado. Agora, quando você olha o que você fez de errado e corrige o que você fez de errado, quando você olha o que te incomoda no teu estudo e aí usa uma técnica que é mais eficaz para melhorar, você começa a ter mais resultados e você acelera, inclusive, esse processo. É muito massa quando a gente identifica o nosso erro e corrige aquele erro. A gente consegue acelerar muito o nosso resultado. Então, para de culpar os outros. Se você pensou em começar a culpar a escola, os pais, professores, diretora, qualquer coisa, para e olha o que você pode fazer pelo seu estudo, porque o mais interessado no teu sucesso nos estudos é você, né? Segunda coisa para você evitar, e essa é uma coisa que eu sei que vai parecer contraditória, é querer tirar todo o atraso de uma vez só. Então, assim, pode ser que você tenha acumulado muita coisa nos últimos meses, pode ser que tenha acumulado várias lições, várias tarefas, trabalhos, coisas para ler, para estudar, enfim. Só que se você decidir fazer tudo isso num dia só, se você pensar assim, na segunda-feira eu vou estudar 18 tópicos que eu tô atrasada, vou te contar um segredo aqui, amiga, você não vai conseguir estudar tudo isso. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar frustrada, vai ficar com carinha de triste, assim, mas não deu certo, né? E vai começar a achar que você é uma pessoa burra, que você é incapaz, que você é preguiçosa, que você é insuficiente, e vai gerar ansiedade e vai piorar toda a situação. Então, não tenta tirar o atraso de uma vez só, porque isso não funciona. Você precisa entender que o seu cérebro precisa ali de alguns dias de tempo para que ele consiga rebobinar a fita, entender onde foi que travou algum conteúdo, para depois aprender aquele conteúdo. Precisa de descanso, precisa de equilíbrio. Então, não tenta em um único dia tirar o atraso de várias semanas de estudos ou de vários meses de estudos. Como eu falei, você precisa respeitar o processo, né? Então, não tenta acelerar demais as coisas, porque é como se fosse uma cordinha, um elástico, sabe? Se você puxa demais um elástico, ele acaba arrebentando, né? E esse arrebentar muitas vezes é saturar o teu aprendizado e não conseguir nem absorver a informação, é se sobrecarregar e ficar ansiosa demais, nervoso demais e não conseguir aprender nem aquilo que parecia ridículo de fácil, ou então é você ficar com a rotina tão complicada que você vai acabar atrasando mais coisas ainda e fazendo aquela bola de neve, sabe, de conteúdo atrasado, porque você vai tentar pegar um dia inteiro pra recuperar o aprendizado, mas vai se frustrar demais, vai se sabotar, vai procrastinar e vai dar tudo errado no fim das contas. E o terceiro erro que você tem que evitar é exatamente o oposto do segundo erro, e eu sei que isso pode parecer meio estranho, mas eu vou explicar pra você. Então, o terceiro erro é deixar pra começar a se preocupar com isso no ano que vem. Deixar pra começar a tomar uma atitude em relação aos seus estudos e se tornar um estudante acima da média só no ano que vem. E esse é um pensamento muito comum no final do ano, assim, quando a gente chega no último trimestre do ano, principalmente em um ano cheio de obstáculos e desafios. Então a pessoa fica pensando assim, poxa, mas esse ano praticamente já acabou, né? Então eu vou deixar pro ano seguinte. E aí acontece a mesma coisa que ocorre com aquela pessoa que ela tá chegando no finalzinho do ano e ela quer, por exemplo, estar perfeita pra ficar naquele biquíni que ela comprou, só que aí ela pensa, ah não, como o ano já tá no final, vou deixar isso só pro ano que vem. E essa pessoa, primeiro, que ela nunca cumpre aquela meta que ela tem, porque ela sempre vai ficar empurrando com a barriga, e segundo, as próximas semanas que você tem pela frente, os próximos meses até o finalzinho do ano, são muito significativos pro seu estudo. Por mais que pareça pouco tempo, esse pouco tempo pode ajudar muito você, porque nos estudos, pequenas atitudes podem trazer grandes resultados. Então, acredite, ainda tem bastante coisa que você pode fazer nesse meio tempo para ter um estudo de mais qualidade. É
como se fosse, por exemplo, uma rua que teve um pequeno buraquinho no asfalto. Se a prefeitura vai lá e corrige aquele buraquinho no asfalto quanto antes, assim, depois de, sei lá, alguns dias que ela percebeu que tem aquele buraquinho no asfalto daquela rua, aquele buraquinho não vai virar, por exemplo, toda uma catástrofe naquela rua, não vai ficar uma cratera enorme causando acidentes, enfim. Agora, se a prefeitura fica enrolando, e aí só depois de muitos meses vai corrigir aquele buraquinho na rua, quando chega lá o pessoal que vai corrigir aquele buraquinho da rua, já virou uma cratera enorme, tem várias rachaduras no asfalto, várias pessoas caíram ali, pessoas furaram o pneu da bicicleta, enfim. Várias coisas aconteceram por conta de uma coisa que antes era um buraquinho na rua, né? Então, nos seus estudos, esse buraquinho na rua significa as falhas que você já pode corrigir agora. Se você corrige agora, antes de começar um novo ano letivo, antes de começar uma nova série, enfim, o que vai acontecer é que você vai chegar no ano que vem com muito mais preparo e já vai conseguir absorver as informações novas que você vai receber. Agora, se você fica empurrando com a barriga, procrastinando e pensando, ano que vem eu começo a pensar nisso, porque agora praticamente já acabou o ano, o que vai acontecer é que você vai entrar numa nova série, numa nova etapa dos seus estudos com defasagens. E o que vai acontecer? Isso não vai só prejudicar o ano seguinte nos seus estudos, mas vai prejudicar vários outros anos nos seus estudos, porque você sempre vai ter um atraso, entende? Então, aproveitar as próximas semanas é importantíssimo nesse momento, é essencial mesmo, para que você recupere boa parte, ou até mesmo todo o aprendizado que você perdeu, porque sim, isso é possível dependendo do tempo que você tem disponível no seu dia a dia e das técnicas que você vai utilizar, para que você chegue no próximo ano já com preparo para aquele ano, sabe? E não fique se atrasando nos conteúdos, se atolando de matéria, não fique com defasagens desnecessárias. Então, não tenha esse pensamento de, vou deixar para o próximo ano. Como eu te falei, pequenas atitudes que você pode fazer hoje, amanhã, semana que vem, nas próximas semanas, podem trazer grandiosos resultados para os seus estudos. E acredite se quiser, você vai se agradecer se você me seguir nesse conselho aqui, tá? E já começar desde agora a se preocupar, né, com seus estudos, já começar desde agora a corrigir os erros que você cometeu e a ter novas ações que vão te tornar um estudante acima da média, vão levar a um sucesso nos seus estudos. Bom, e para facilitar ainda mais, então, a sua jornada até se tornar um estudante acima da média, eu separei aqui 5 atitudes que vão ajudar muito nos seus estudos e que você já pode começar a colocar em prática hoje mesmo. Então anota aí papel e caneta em mãos para que você não esqueça nenhuma delas, ok? Primeira atitude, identifique ainda hoje quais são os erros que você cometeu nos seus estudos ao longo desse ano e também quais foram os prejuízos que eles trouxeram para você. Quando a gente consegue identificar os nossos erros no estudo, a gente consegue corrigir os nossos erros depois. Mas se você não identifica os seus erros, o que acontece é que você não consegue corrigir, porque você nem vai saber que errou. Então, é muito importante que você faça essa primeira atitude ainda hoje, tá? Anota em algum lugar para ficar bem visível e você conseguir colocar isso em prática, porque é essencial para que você melhore ao longo das próximas semanas. Segunda atitude indispensável também é que você crie um cronograma que seja exatamente para este momento. E sim, um cronograma para o momento atual, para as próximas semanas e próximos meses. Uma coisa que muita gente faz é criar um cronograma que até funciona, só que um erro é que a pessoa pensa que o cronograma que ela fez hoje vai servir para todos os próximos anos. E não é bem assim que as coisas funcionam nos estudos, afinal de contas, somos seres humanos e não robôs, e a vida de um ser humano não é uma coisa completamente linear. Eles têm aí alguns altos e baixos, enfim. E isso tudo gera o quê? Mudanças na rotina. Então, se a tua rotina muda, o seu cronograma também precisa mudar, porque ele tem que ser adequado para a rotina que você tem. Então, não adianta você usar um cronograma agora que era da época em que você precisava acordar num horário X, sendo que agora você acorda num horário Y, ou então que você tinha uma atividade Z, sendo que agora você não tem mais essa atividade. Então, seu cronograma tem que ter relação com o momento atual. E é um grande erro você pensar que não pode nunca mudar o cronograma. Pelo contrário, o cronograma tem que ser uma coisa maleável, uma coisa que você vai mudar conforme tua rotina muda. Porque se você coloca várias tarefas no seu cronograma e não respeita o fato de que naquele horário daquela tarefa você está cumprindo um outro compromisso que surgiu na sua vida, ou então fazendo uma outra atividade de uma outra área da sua vida, você vai acabar colidindo, digamos assim, sabe? E aí algumas coisas não vão ser feitas, você vai acabar acumulando tarefas, sejam elas tarefas de estudos, tarefas então de casa, tarefas em relação à sua saúde, descanso, lazer, seja o que for. E quando você acumula tarefas e elas viram uma bola de neve em cima de você, você simplesmente não vai conseguir fazer nada, nem o que é importante, nem o que não é. Então, é essencial que o seu cronograma seja remodulado, digamos assim, seja feito para o momento atual, ou se você já tinha um cronograma de estudos e ele era eficiente para você, agora veja as pequenas alterações que você precisa fazer em relação à matéria que você precisa focar mais, em relação ao tempo disponível que você
expectativas ter no dia a dia, em relação à frequência do seu estudo, enfim, leve em consideração as mudanças na sua vida para criar um cronograma que realmente vai ser útil pro momento que você vive. Você não pode ter um cronograma que não reflita a sua realidade. Terceira atitude indispensável também é uma coisa que é meio óbvia, mas é aquele óbvio que precisa ser falado, que é você começar o quanto antes. Eu sei que às vezes vem a preguiça, às vezes vem a procrastinação, às vezes vem aquela ideia de que você tem alguma outra coisa pra fazer. Será que não dá pra deixar pra começar depois? Não deixe pra depois o que você pode começar hoje. Então, tome hoje mesmo já uma atitude em relação aos seus estudos. O simples fato de você identificar os erros que você cometia e já encontrar soluções pra eles, já é começar a tomar atitude. O simples fato de você perceber algum hábito que estava atrapalhando completamente seus estudos e se disciplinar a sair do ciclo vicioso desse hábito, já é tomar uma atitude. Então comece o quanto antes, comece a aplicar técnicas que são eficientes e que você não usava antes, comece a tirar hábitos que só prejudicavam você. Por exemplo, se você estava virando a madrugada jogando videogame, o que é que isso acrescenta de útil para sua vida? Nada, né? Pelo contrário, tira a sua saúde, tira o teu tempo, tira o teu foco e a tua concentração para os estudos. Então comece a tirar hábitos ruins, comece de agora a tomar atitudes em relação aos seus estudos, porque se você deixar para depois, ou você vai acabar esquecendo de tomar uma atitude, ou quando você perceber já vai ser tarde demais e já vai ter virado uma bola de neve, vai ter atrasado um monte de coisas. Então comece o quanto antes, não fique enrolando, não fique deixando para depois, não fique criando desculpinhas na sua cabeça para que você não comece a tomar atitudes em relação aos seus estudos, porque lembra o que eu disse, pequenas ações que você faz hoje geram grandes resultados para o futuro. A quarta atitude é você se determinar a se dedicar um pouquinho por dia aos seus estudos. E isso faz uma diferença gigante. O que acontece? Algumas pessoas pensam que se elas passarem um dia inteiro se dedicando aos estudos, isso vai meio que ser equivalente a uma semana se dedicando um pouquinho por dia, certo? Errado, completamente errado. Existe uma coisa muito importante para o nosso aprendizado, para que o estudo vire um hábito na nossa vida, que é a consistência. E quanto maior a frequência, então, em que você coloca os estudos na sua rotina, mais facilmente você vai ter consistência. Ou seja, a pessoa que todo dia se dedica a estudar um pouquinho, por mais curto que seja esse período, vai criar consistência muito mais rápido do que aquela pessoa que só estuda uma vez por semana. Sem contar que quando você se dedica um pouquinho por dia, você evita de cair naqueles dois erros que eu te falei, né? Ou no erro de deixar tudo pra cima da hora, ou naquele erro de tentar fazer tudo de uma vez só. Então, estudando um pouquinho a cada dia, se dedicando um pouquinho a cada dia, você evita esses dois erros que são bem cruéis também. Você acaba progredindo melhor no seu estudo e o estudo vai acabar virando algo mais que automático no seu dia a dia, sabe? Ou seja, é que nem escovar os dentes, né? Quando você é uma pessoa que cria o hábito de escovar os dentes quando você acorda, depois que você almoça, depois que você janta, enfim, nas refeições, você automaticamente vai fazer isso. Você não vai ter que ficar pensando, ai, agora eu tenho que ir lá escovar os dentes. Você simplesmente vai pegar sua escovinha de dente, seu creme dental e vai escovar os dentes, não é mesmo? A mesma coisa em relação aos estudos. Para algumas pessoas, na verdade, é meio penoso o momento de estudar porque você não tá habituado a fazer isso. Então parece que tem várias etapas chatas para você fazer. Agora, quando vira um hábito, quando vira parte da sua rotina, parte do seu dia a dia, é automático. Então, quando fica automático, o seu cérebro simplesmente vai fazer com muito mais facilidade, porque ele não vai ter que gastar energia pensando em qual vai ser a próxima etapa que vai ter que fazer naquele momento para estudar. Então, se dedique a estudar um pouquinho a cada dia, se dedique um pouquinho diariamente pelos seus estudos, pelo seu aprendizado. Ainda que você queira deixar, por exemplo, sábado e domingo como seus dias oficiais de descanso, ok, de segunda a sexta já é muito melhor do que você criar o hábito de estudar só uma vez por semana ou só 2 vezes por semana, tá? Então, tente diariamente dedicar um pouquinho da sua tarde ou um pouquinho da sua manhã, enfim, no tempo livre que você tiver aos seus estudos. E temos a nossa quinta atitude, que eu confesso que é uma das minhas favoritas, que é você implementar hábitos que são divertidos, mas que são construtivos para o seu aprendizado. Ou seja, começar a fazer coisas no seu dia a dia que, por mais legais que elas sejam, elas vão agregar valor ao seu aprendizado, vão ajudar nos seus estudos. Por exemplo, tem uma coisa que todo mundo precisa ter nos estudos, que é a habilidade de interpretação de textos. Não tem como ser um estudante acima da média sem saber interpretar textos. E um hábito simples, divertido, prático de fazer, que literalmente qualquer pessoa consegue aplicar no dia a dia e que aumenta a sua habilidade de interpretar textos, é o hábito da leitura.
leitura. É fato, pessoas que leem, que têm esse hábito no dia a dia, interpretam textos com muito mais facilidade, interpretam imagens, enfim. E a interpretação é muito útil, tanto para você aprender matérias da escola, quanto para você ir bem em provas, principalmente em provas específicas, como vestibulares, vestibulinho, porque a interpretação, por mais objetiva que seja uma prova, ela vai aparecer. Seja ali aliada a algum conhecimento específico, ou simplesmente uma questão puramente interpretativa, ou até mesmo na hora de você escrever uma redação, você precisa de interpretação. Então, quando você pratica a leitura, que é um hábito que se torna muito divertido ao longo do tempo, você aumenta a habilidade de interpretar. E você não precisa ter uma coleção de livros em casa para você começar a inserir esse hábito no seu dia a dia, sabe? É um hábito tão simples que você pode começar lendo, por exemplo, notícias na internet, ou então revistas, ou então você pode pegar um livro emprestado e começar. Então, é um hábito muito simples, muito prático de colocar no seu dia a dia, que não exige muito tempo. Você não precisa ler 1 hora por dia para criar o hábito da leitura. Você pode começar lendo 5 minutos por dia, ou pode começar lendo 2 páginas por dia, se você realmente tem dificuldade com leitura e é uma coisa que não parece muito bacana para você. Então, é um pequeno hábito que se torna muito divertido ao longo do tempo. É sério, até as pessoas mais relutantes acabam pegando gosto pela leitura quando elas encontram um tipo de livro que elas gostam e quando elas realmente criam esse hábito. E é uma coisa que vai facilitar muito a sua vida. Então, insira esses pequenos hábitos que vão, aos poucos, substituindo hábitos ruins que você tinha e que prejudicavam o seu aprendizado, ok? Ah, e não vai embora não, porque pra você que está aqui no finalzinho do vídeo, eu tenho um convite muito especial. É o seguinte, no dia 6 de outubro de 2020, nós teremos um super aulão ao vivo pra você aprender os segredos de um estudante acima da média, pra que você consiga recuperar os 8 meses de estudos que pra muitas pessoas foram meio que perdidos por conta da crise e do isolamento social em cerca de 8 semanas. Sim, eu vou ensinar técnicas, estratégias que vão te ajudar nisso e te mostrar que você também é capaz de conseguir realmente revolucionar os seus estudos. Então, para participar desse aulão é muito simples. É um aulão que vai ser ao vivo, vai ser online, então você pode participar de dentro da sua casa e vai ser gratuito, assim como a nossa jornada do estudante acima da média. Para se inscrever é só você clicar no link que tem na descrição do vídeo. O primeiro link da descrição vai te levar diretamente para a página para você se inscrever nesse aulão e participar ao vivo desse aulão, que com certeza vai ajudar muito você e vai realmente ajudar você a destravar o que está travado nos seus estudos para que você revolucione mesmo o seu aprendizado. Se você gostou desse vídeo e desse convite, então não esquece de clicar no gostei aqui para mostrar que você gostou desse vídeo, para que eu traga mais conteúdos que vão ajudar você a realmente melhorar os seus estudos. Inscreva-se aqui no canal se você não conheceu o canal ainda e, claro, me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, do jeitinho que vai passar aqui na tela pra você, pra que assim você consiga me acompanhar em tempo real também, tirar dúvidas pelos stories, que eu sempre deixo caixinha de perguntas, ok? Super abraço, até o próximo vídeo, bons estudos e a gente se vê. Tchau!